lá, vamos voltar. Volta lá, né? Eu vi que você estava aqui dentro, sentado, não está enxergando as Vai. cabeças. Agora vai. Então eu tenho que repetir a fala inicial que eu envolvi o seu nome. Eu quero agradecer o IBIUS e a Unesp e ao professor Fábio. Né? O professor Fábio tem esse trabalho, essa característica de trazer esse resgate da cultura. Ele trabalha com várias culturas aí, africana, principalmente no nosso território caipira aqui no estado de São Paulo. Então eu agradeço ao professor Fábio. Para nós é uma alegria estar aqui, né? E poder dividir um pouco dessas informações. Informação não é conhecimento. Vou trazer informações aqui para vocês aprofundar esse conhecimento. Então, o que vocês ficarem em dúvida, alguma palavra, algum termo, não entendeu, pode me interromper na hora que vocês quiserem. Fiquem à vontade. Então, Fábio, eu estava falando para ele que voltar à tradição é o primeiro passo no futuro. No olhar de uma anciã, uma abuela, uma vovó, um vovô do passado, descansa calmo o olhar dela, como se fosse um olhar de pantera. Sabe por quê? Esperando uma baixa do ser humano. São mais de 10, vamos dizer, 1000 produtos químicos inventados. 87% não sabe o que se mata, o que é que acontece. Os outros é altamente contaminante, é altamente, vamos dizer, ruim para o meio ambiente e para a nossa espécie. Não só nossa espécie, mas para todo o planeta. Então, a gente precisa voltar às tradições, principalmente nas questões alimentares. Então, eu estava falando para vocês qual foi o momento, o que fez o homem, professor Fábio, se fixar na Terra. Né? Foi a decifrar as estações. Primavera, verão, né? E assim, o Maias aí tem o primeiro calendário Maia que é vigente até hoje. E aí nós temos nossas folhinhas, né, de calendário, nós seguimos ali passo a passo as estações. E temos também um calendário famoso, que é pelo Rudolf Steiner, um croata, criador de uma agricultura chamada biológica dinâmica. Uma agricultura que ele envolve um pouco a antroposofia, a espiritualidade, né, esse envolvimento maior com os alimentos. Então, eu estava falando para vocês como é que era a agricultura no Neolítico. Né? A descoberta do fogo, a chegada do fogo. O fogo não cria vida, né? O fogo destrói a vida. Ao contrário, no passado, se falava da fênix, né? Ressurgindo da cinza após o fogo, criando, né? Voltando à vida. E isso era um pouco uma mística que trabalhava um pouco na ideologia em relação ao fogo. Hoje o fogo é muito prejudicial, mas hoje a gente utiliza o fogo de maneira muito correta. Principalmente para fazer agricultura e outras coisas na nossa vida. O fogo aquece. Então você tinha os primatas, né, os primeiros 100 mil anos depois do degelo, o último degelo, a última era de gelo, 100 mil anos. Então você tem aí a chegada desse ser humano, os primatas, temos a agricultura no Egito, aqui no Maia, aqui no meio, né? Os incas, os astecas, ou seja, com instrumentos rudimentares e começando a fixar a tirar o nômade. Antes a pessoa caçava, pescava, né, coletava fruta e acabava aquele recurso natural, passava para outra coisa. Então a nossa viagem hoje, o nosso caminho, ele vai... Vou voltar aqui, não sei voltar nessa parte. Nós vamos principalmente pegar essa parte aqui do México. Nós vamos trabalhar essa parte mesoamericana da civilização americana, dos Olmecas, os Astecas, os Maias, descer aqui para os Andinas aqui, Peru, Bolívia, Chile, e adentrar aqui pelos índios, né, os nossos indígenas, descer um pouco para o Paraná, conhecer um pouco essa cultura caipira por aqui. O que vocês estão vendo tudo em pontinho aqui, ó, todo o México é centro de origem do milho. Tudo.
Cada lugarzinho desse aí é identificado uma variedade, um tipo de milho. O que é um recurso naturais para vocês? Eu vou te dar um exemplo de alguns livros que é importante a gente entender isso. Por exemplo, a malária, o índio na Amazônia, por exemplo, o indígena, ele combate a malária fazendo um chá de casca de quina. Você pegou malária, que é aquela febre muito forte, você sabe a malária? O mosquitinho pique, você fica com doidão mesmo com a malária, né? E tomava o índio, né, o pajé, chá de casca de quina, ficava bem a pessoa. Os ingleses descobriram isso e hoje os ingleses, né, patentearam um remédio através da quina e combate e hoje ele vende. Então mais de quase 1 milhão de pessoas na Índia tem a malária. Só que hoje quem tem a patente desse remédio, em vez de o recurso natural, que é a árvore, que é a casca, praticamente você tira essa casca, hoje tem que se pagar. Então o recurso natural é toda forma de matéria. Toda matéria é criada pelo Sol. O Sol é o que cria toda a matéria que nós aqui. Energia ou informação necessária para cobrir as necessidades fisiológicas, socioeconômicas e culturais, tanto em nível individual como coletivo. E desse livro aqui, Cosmos, o Humboldt, né, esse alemão tem esse livro, eu tenho ele em PDF, posso passar para vocês, é um livro difícil, a gente está lendo aos poucos também, mas o Humboldt, ele fez uma viagem, né, incrível, praticamente por toda a América. Outro livro que é interessante para a gente entender a natureza é do Engel, Frederick Engel, Dialética da Natureza. E vamos colocar um brasileiro nessa, que é o Rui Mauro Marinho, A Dialética da Dependência. Rui Mauro, para você ter uma ideia, o Fernando Henrique Cardoso Serra, através do neoliberalismo, ele achava que o problema era a gente. O problema era nosso. E o problema não era nosso. O problema era externo. Rui Mauro Marinho falou que o problema era o domínio externo sobre nós. Desde colônia. Então, esses 3 livros, juntando com esse aqui, A Biosfera, que é um russo, Vladimir Vygotsky, é um geoquímico, que ele cunhou a palavra biosfera. Nós vamos depois estar falando um pouco mais disso. Biosfera, tudo isso aqui que está em volta a nós. E ao mesmo tempo, a noosfera. Mais pra frente eu vou falar. Então, esses 4 livros são 4 livros que fazem com que a gente compreenda os recursos naturais, compreenda nossos povos, compreenda os nossos movimentos, compreenda as nossas lutas por liberdade, nossas lutas por democracia, compreenda a natureza, a importância da rocha, a importância dos campesinos, a importância dos índios, dos quilombolas. Esses 4 livros, praticamente, ele forma um cidadão mais atento. Vamos tocar. Então, Humboldt, o que Humboldt... Não adianta lá, por exemplo, a gente ir lá na Amazônia, conhecer uma fruta, uma banana azul, riquíssima, como um pirata. Os americanos não fazem isso. Os europeus fazem isso. Vai lá, pega essa banana, patenteia essa banana e ele é um recurso. E agora, então, o Humboldt, não adianta você não saber o que fazer com essa banana. Como é que processa essa banana? Então, quando o Humboldt andou, ele foi ver o quê? Ele foi ver as culturas. Ele foi conhecer os povos, os seus costumes. Não adianta você ir lá pegar a casca da quina, fazer pesquisa, mas para que serve a quina? Ah, mas aí tem lá o conhecimento tradicional, que a gente pega a quina, faz isso. Aí ele foi atrás da sabedoria. Hoje a gente usa
o conhecimento como espada e a sabedoria como escudo. Ok? Então, não há milho na natureza. Recentemente eu vi essa palestra pela internet, do Sebastião Pinheiro. Não há milho na natureza. O milho é uma criação ultrasocial e humana. Então vocês estão vendo aqui alguns exemplos aqui de civilizações aômicas. Eu tenho um registro, eles eram mais, vamos dizer, povos mais escuros. Eu tenho aqui uma obra do Diego Rivera, que é marido da Frida Kahlo, né? Essa obra mostra aqui um pouco ali a civilização asteca, né? Você tem um pouco ali em pedra os ômicas, e aí, tá vendo lá? Essa evolução, tendo sempre o milho, os festejos dos deuses, né? Ali o processo do milho em pedra, fazendo a farinha. Olha para você ver como essas obras de arte retratam um passado que talvez a gente não tenha mais celular para tirar foto. Não tem como mais tirar foto, né? E do lado são os sedentários maias numa roça de milho. Olha ao fundo lá, o que vocês veem ao fundo daquela foto? Colhendo milho, pirâmides, plantando milho, está no meio da mata lá. Ó. Aqui um recorte de como era plantado o milho antigamente, ó, com utensílios, né? Punhão? Seria um punhão? Um punhão. O milho é esse aqui. Aqui do lado é um pé de milho. Família da poácea, a mesma família das graminhas do capim, da cana-de-açúcar. Também. Você botou primeiro aqui, ó. Tá meio perdido aí. Do bambu. Então ele é composto ali. A parte de cima, vocês estão vendo ali, é o pendão. Né? É a parte masculina, que ali que sai o polo, e a parte de baixo, como vocês estão vendo, aonde é os cabelinhos, né? Pega o milho e vai comer com esse cabelinho, é a parte feminina. Basicamente, se você pegar uma toceira de capim, você vê que é como se fosse vários milho. Né? Só que aqui, para ele chegar a esse ponto, vocês vão ver que interessante. Ele tem uma raiz, ele tem um surgimento. Essa é a genealogia do milho nativo. A imagem está muito ruim aqui, né? E esse de cima é o Tripsacum dactyloides, que hoje é um capim chamado Sudão, hoje já tem um trabalho, mas parece que ele me foi utilizado por 100 anos na região do México como cozinha a cana-de-açúcar. Ele espremia, viu que ele era doce. Aliás, o tempo começou a cultivar ele. Dele se tem o teocinto. Observe o teocinto aqui, ó. O primeiro aqui, ó. Legal. Não parece um capim? Você vê vários pés de milho junto. Esse é o ancestral do milho. Aí ele tem um mutante, mais ou menos no meio, para até chegar o milho como ele hoje é. Então o milho não existe na natureza. Ele foi uma criação. O que existe na natureza é o ancestral dele, que é o teocinto. Então, esse A é o ancestral, o intermediário e a chegada do milho. Aqui B já é toda criação humana. Cada local do México tem para onde foi esse milho foi se expandindo, né? Era uma cultura aí muito rica. Ele, por exemplo, não tem a proteína glúten, é uma planta C4, segura muito fotoassimilado, tem as proteínas excelentes desse milho. Realmente é a base da cultura. Então, mas o que faz o milho? O que faz o milho, então? Né? Ter essa grande variabilidade genética se ele é muito homogêneo geneticamente. Ele difere do teocinto, que é um ancestral, por 2 genes. Mas o que faz esse milho? A gente ter o freise, que é um milho de 3 centímetros,
E esse jala, que tem 90 centímetros. Dá até para ser um porrete aí, para dar umas porretadas. É o tamanho do pé dele. Olha o tamanho do pé lá. Há uma máxima na genética que fala, não é o gene, mas é o proteoma, ou seja, é a expressão do gene na natureza, o ambiente é que faz. Isso é para tudo, planta, inclusive até nós, né? É o ambiente, o mineral, todo esse conjunto que faz esse processo de expressão proteica. Hoje, através do CIMIT, uma grande aí, vamos dizer, empresa americana que segura muita semente, né, muitas variedades, pega a genética do mundo inteiro de semente. Em 2016 fizeram vários retratos do milho. Olha como cada milho desse tem uma localização, uma região, uma comunidade no México. Aqui são tudo milhos mexicanos. A fonte está ali, ó, repositório CIMIT OMNI. Vocês podem entrar, vai estar tudo lá, essas fotos. Alguém já tinha visto milho roxo? Preto? Só amarelo. E Só azul? amarelo. E azul? Só amarelo. Olha os nomes. Chalqueno, Cristalino, Chihuahua, Misteco, Negrito, tem um Negrito lá, Olonto, né? Está ali. E não para. Você vê o milho sendo criado no México a todo momento. Cada produção está criando uma nova espécie, uma nova variedade de milho lá. Porque o ambiente vai mudando, né? Os costumes são os mesmos, mas o ambiente de produção se muda o ambiente de produção. Hoje no México eles trabalham a questão do suporte de rocha, já estão trabalhando melhor a nutrição. Né? E aqui começa, vamos dizer, os híbridos. Como é que se cria um milho híbrido? Ali em cima tem um cientista, né, ouvindo o coração do milho. Como é que se cria um milho híbrido? Você pega uma variedade daquela e cuidadosamente, numa certa região isolada, você produz, faz a autofecundação. A autofecundação é o mesmo milho se autopolinizando. Né? O pólen de cima polinizando É que nem você cruzar você com você mesmo. essa seria a autopolinização. Então se faz isso por 10, 12 anos com uma espécie, e com uma espécie B se faz também esse mesmo processo. E depois o que eles fazem? Eles plantam duas fileiras do milho A, 8 fileiras no meio do milho B. Quando está para florescer, eles faz a capa do tendão, vamos dizer, capa o macho. E as duas fileiras das externas faz a polinização da fêmea. E aí você tem o milho híbrido. Quando Linneu, João Gregório Linneu, talvez seja em 1840, por aí, ele faz os cruzamentos de ervilhas e descobre a base da genética, ele descobre um mecanismo para que o homem manipula, facilite o entendimento sobre fazer cruzamento entre espécies. Correto? Cruzamento entre espécies. Então, as empresas, o que as empresas sacou quando descobriram que esse milho, esse híbrido do meio, ele é 5 vezes até 10 vezes mais produtivo que a variedade comum. Só que tem uma coisa, por causa de segregação, o produtor já não pode mais plantar ele, porque ele desforme e impossibilita a colheita. Já não é mais produtivo. E aí o produtor tem que comprar novamente a semente. E aí começou todo um sequenciamento malandro e de pirataria das empresas transnacionais. Está vendo? Lucro. Tá aí, esse a empresa Pioneer, uma das pioneiras nessa questão.
está aí hoje, ela veio como agroceres, aí hoje produzindo milho só amarelo. Só amarelo. É o milho que vocês conhecem, milho híbrido. O transgênico já é diferente, já é uma tecnologia muito avançada. Ou seja, é pegar um gene, já não é mais entre espécies, é pegar um gene de uma bactéria, um organismo qualquer, e colocar esse gene de interesse e colocar dentro de outra espécie, totalmente diferente daquilo. Nós falamos disso no primeiro dia, né? Só que isso, ele foi um grande tiro no pé da humanidade. O transgênico, para mim, foi algo, sim, foi uma hedionda, vamos dizer, foi algo terrível quem criou isso aí. Essa planta, ela não chega a nascer, ela chega a ser terminator. Então já se fizeram várias campanhas e hoje nós temos aqui, o transgênico entrou no Brasil de forma clandestina, nós temos aí 30 anos de consumo, 20 anos, mas não recebe mais investimento. O transgênico é uma tecnologia já fora de mão. Hoje já tem empresas já financiando ONGs para falar mal dos transgênicos. Porque realmente, quem quebrou as pernas da malandragem do transgênico foi esse cara, Steve Drucker. Ele é um advogado. Os Estados Unidos já estavam com 20 anos de consumo de transgênico. Tinha muita polêmica, muita coisa de libera ou não, entre biólogos e tal, muita discussão de pesquisa. Ele foi atrás dos documentos para saber o que é isso. E pediu para o juiz americano, os americanos sabem muito lidar com leis, pediu lá, ó, eu vou querer tal, os documentos da Federação de Agricultura e Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos. Algo, né? O juiz negou na primeira, ele foi lá, fez um comunicado, eu queria saber se o artigo tal, quinto da lei americana ainda está em vigor. E na segunda, liberou todos os documentos, inclusive os escondidos. Foram mais de 40 mil documentos. Ele juntou uma equipe de biólogos, né, de ambientalista, e criou esse livro. E aí você vai descobrir que o transgênico foi algo induzido para lucro apenas. Lucro. E hoje nós temos várias alergias. Não posso comer glúten, não posso comer aquilo além dos agrotóxicos. Muito dessas plantas modificadas causam alergia às pessoas. Vários casos de intolerante à lactose aqui? Tem? Então tem um pouco a ver. Os velhos também. Imagina, nós temos um DNA, esse DNA está em harmonia, tem lá suas conexões, e esse DNA, ele através de minerais, da vida no solo, forma a sua proteína. Cada enzima, juntando ali tem um mineral, né? Esse mineral ativa essas enzimas que formam, junto com açúcar no ácido, proteínas. O transgênico, quando colocou uma bactéria, um gene de uma bactéria dentro, ele pegou e colocou um código e um tiro no escuro. Começou a criar proteínas, vamos dizer, diferentes. Diferente dos agrotóxicos, quando a molécula de veneno cai no chão, ela leva 500 anos, ela se reduz à metade. Leva mais 500 anos, menos da metade. A questão dos transgênicos não. A natureza, ela dá um jeito de evoluir e vai criando coisas totalmente sem saber, né? Misturou um vagalume com fumo, deu lá um fumo que tinha luz, que acende, o fumo que acende, para vocês, né, terem uma noção do que é a coisa. E a natureza, ela vai indo, isso vai ficando. Então hoje, a grande problema do transgênico, essas proteínas tóxicas, é a questão do obesógenos. A palavra é obesoso, que é os mais obesos. Né? Absorve muito mais veneno a planta transgênica. Ao contrário do que a indústria falava, não, vai absorver muito veneno e tal. Então, mas o transgênico é um caso falido, a gente luta, precisa pegar a informação. Então está aí para nós o genoma
Porque o gene é importante para a indústria. Mas o meta é além da proteína. É importante para o campesino. É o ambiente, é a natureza que está em volta, é o manejo do solo que vai fazer com que esse milho, ou ele seja assim, ou assim. É a mesma semente. Só que aqui eu já plantei no terreninho lá. E assim, sabe? No terreninho. Para ver se o terreno estava bom, não estressou. Faltou algo naquele ambiente. O terreno não estava bom. É a mesma semente. Só que quando eu aquela semente é a do sítio. Do sítio, essa aqui é do terreno. A primeira do terreno, aquela do sítio. Do sítio veio, eu plantei a primeira no terreno, deu essa. E a segunda, eu fui lá, joguei pó de rocha, trabalhei melhor aquele solo, já expressou. Vocês estão pegando aí? Então, aqui é o Zapata, o Emiliano Zapata, Temario Ponte Villa e o Flores Magón, que equacionaram a questão da reforma agrária no México. Foram 10 anos. Ele descansa. Os Estados Unidos tenta colocar os transgênicos no México, os híbridos, e consegue em algumas partes. Se colocar o transgênico no México, toda aquela variedade é afetada. O transgênico, a polinização leva até 1 km, acaba afetando. E passa o gene transgênico para outro nível. E aí vai ferrando a coisa. Então esses caras descansam hoje, né? Vê a nação que isso aqui significa liberdade. Ó. São anos de evolução. Eles cultuam essas comunidades. Está ali o Deus do milho. Tem um Deus do milho. Eles falam que o Deus, além de trazer o ser humano, também trouxe o alimento. Está aqui, esse é o alimento base para que vocês possam tocar, que é o milho. Olha os festivais. Aqui um quadro pintado por Diego Rivera, 1924, que é os festivais do milho, as comemorações em torno da planta alimento. Todo mês de julho, quando aqui, ó, hoje continua. É o Ichihain. A celebração ancestral começa no mês de junho, indicando o solstício de verão lá. Para nós aqui, marca o fim do ciclo agrícola. São dias sagrados, o milho amadureceu, é o momento de colher, a terra cumpriu o seu ciclo, seus frutos. O milho é uma cultura anual, vai aí de 120 dias, 130 dias para produzir. Ele está maduro e começar a colher. É a hora de agradecer ao Sol, o Sol que cria tudo, agradecer a Pachamama, o planeta Terra, a Mãe Terra, Pachamama fez lá, para serem recíprocos ao coração como nossos ancestrais fizeram. Pisoteando, cantando, fazendo as tortilhas. Aqui então nós temos, para a gente entender essa importância desse alimento, ou dessa, vamos dizer, soberania alimentar, aqui nós temos o Egito. Nós temos a agricultura no Egito era feita por escravos. Então esses escravos estavam aqui, ó, plantando lá para o faraó a cevada. Plantava a cevada. E no meio, esse aqui é o argilópis. E no meio dessa cevada tinha esses isso. Tipo aqui, se fala erradamente planta daninha. Planta daninha é um termo da indústria. Para matar, plantão tem que matar, planta daninha. O termo interessante é uma planta espontânea que aparece. Porque às vezes a semente ela fica dormente no solo por 70, 60 anos, até 100 anos. Não importa, um movimento ali, um calor fora do normal, uma erosão, alguma coisa, ela volta a germinar. Isso nós chamamos de planta espontânea. Quando o eucalipto vem de fora, é o adventício. Então a gente fala uma planta adventícia ou uma planta espontânea. Então, a gente coloca muita coisa na boca, pega a coisa, um matinho fica Então os escravos passavam muita fome. Essa cevada ia tudo para o faraó. Eles colocavam na boca, mastigavam isso, e começou a fazer dos alimentos. Na hora de plantar, eles começaram a domesticar. O argilópis é o ancestral do trigo. Eles começaram a domesticar o trigo.
começou a dar mais argilópolis, mais alto do que a cevada. E o trigo hoje é consumido por mais de 1/3 da população mundial. 7 bilhões, faz as contas aí. É pão, todo dia tem pão na padaria. Né? Trigo. Domesticado pelos escravos. Né? Aí depois veio o faraó, né? Veio todas aquelas lanças da igreja, da Bíblia aí que faz O isso. Argilópolis